Estados Unidos anunciam que a Venezuela vai ceder 50 bilhões de barris de petróleo que serão administrados, o dinheiro, pelos Estados Unidos. Vale lembrar que uma das exigências colocada pelos americanos para não trocar todo o governo e manter a Delcy Rodrigues, que faz parte do movimento bolivariano, está sendo cumprido, que é um afastamento frente à China e também frente aos russos. Por mais que Delcy Rodrigues fale em manter a soberania contra o imperialismo estrangeiro, a gente sabe que já existem movimentos de resistência interna a esse acordo prometido pela Venezuela e pelos Estados Unidos, que podem sim comprometer a coesão política. Diosdado Cabello surge como grande líder da oposição à própria Delcy Rodrigues e já começa a mobilizar os seus próprios militantes. Vale lembrar que um dos argumentos utilizados é que a população na Venezuela não está se manifestando, mesmo com a queda do Maduro. Se eles querem tanto uma democracia, por que não se manifestam? Vamos entender exatamente por quê? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta bastante atenção que a Nomad está oferecendo uma baita oportunidade para você. Nesse momento de instabilidade política, instabilidade econômica, 2026 é ano eleitoral, a gente sabe como funcionam as coisas aqui no Brasil. Eu acho que o dólar, ainda mais com a queda recente, está no valor super atrativo. Eu utilizo a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, para fazer as minhas aquisições. Fora que, com o meu cupom Ricardo15, você tem acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Cara, baixa o aplicativo, tá? Vê lá, ele é de graça. Você já tem uma série de benefícios, parceria só de baixar o aplicativo. Se você quiser, pode ter acesso ao cartão Nomad Explore, que é o meu cartão de crédito na Nomad, que te dá acesso a cashback em dólar, pontos que não expiram para trocar por produtos e serviços, dentre uma série de outros benefícios. Eu acho uma recomendação de investimento que está no momento legal. Caso você queira também, tenho certeza que a Nomad vai ser a melhor para você. Tamo junto? Então, link na descrição ou que é aí que eu na tela, Nomad, a maior conta internacional do Brasilzão. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, os Estados Unidos anunciaram um acordo em que a Venezuela, acordo entre aspas, né, vai conceder 50 bilhões de barris de petróleo para os Estados Unidos, só que não é que vai dar esse petróleo. Segundo os Estados Unidos, o que aconteceu é que o governo Trump ele vai comprar a preço de mercado esses 50 bilhões de barris de petróleo, que equivale mais ou menos, à produção da Venezuela durante 2 meses, aproximadamente, e todo o dinheiro que vai ser cedido para a Venezuela vai ser administrado pelo governo dos Estados Unidos para que o dinheiro tenha um bom uso, para que seja revertido, de acordo de novo, né, com os Estados Unidos, para o benefício da população venezuelana. Ele ainda alegou, né, que a ideia é que o petróleo será transportado por navios de armazenamento e levado diretamente à terminal de descarga do próprio Estados Unidos, e estima-se que, mesmo sendo em caráter urgente, vai dar tempo de escoar toda essa produção, porque essa produção já existe. A gente sabe que desde que os Estados Unidos eles anunciaram esse bloqueio marítimo, não vamos deixar a frota fantasma negociar tudo tal, grande parte dos barris de petróleo estão armazenados nos portos, nos silos ou nas próprias refinarias, porque eles não podem ser exportados. As informações, elas são muito assim extraoficiais, os números não são exatos, mas estimam-se que mais ou menos 40% de tudo que a Venezuela transportava era por meio de petróleo sancionado por navios sancionados, a chamada frota fantasma venezuelana. Grande parte desse combustível iria para os chineses. Esse deslocamento, então, desses 50 bilhões de barris de petróleo que iria para a China em direção aos Estados Unidos, faz parte de um movimento geopolítico maior, tanto de minar a atuação dos chineses e também dos russos na Venezuela. A própria mídia americana já coloca que essa foi uma das exigências para Delcy Rodrigues, para que todo o núcleo bolivariano não fosse trocado do poder, para que a Venezuela, né, tem que se afastar dos chineses e dos russos, mas principalmente dos chineses, e de outros inimigos geopolíticos também, como os cubanos, iranianos e por aí vai. E também, vale lembrar que para os Estados Unidos é muito estratégico ter acesso a esse petróleo. Professor, por quê? Os Estados Unidos, lembrando, ele já é a maior produção de petróleo do mundo. Só que mesmo assim, grande parte das refinarias americanas dependem da extração do refino de um tipo de petróleo que é o petróleo pesado,
Quando a gente fala de grandes referências que exportam esse tipo de petróleo para os Estados Unidos, surgem a Venezuela, só que, claro, sancionado, com dificuldades econômicas, sucateado, mão de obra qualificada foi embora do país, reduziu demais a produção. Os russos também têm grande quantidade desse petróleo. A gente sabe que as relações Rússia-Estados Unidos não estão as melhores possíveis, e a Rússia também é alvo de sanções. E o Canadá. E por mais que a relação entre Estados Unidos e Canadá seja uma relação boa, eu diria, entre estados pelo menos, entre governos mais ou menos. Não que eu acho que vai ter, né? Nossa, o Canadá vai parar de exportar petróleo por conta, né, das sanções aplicadas pelo governo Trump e tal, porque é uma relação de dependência mútua. Mas a história, tanto recente quanto a história um pouco mais antiga, nos ensina que você não pode depender exclusivamente de uma única fonte de coisas tão estratégicas, como alimento, como energia, como material bélico. Então, toda essa tendência dos americanos de aumentar sua influência na Venezuela e fazer com que a Venezuela volte a exportar petróleo tem a ver com distanciamento frente à Rússia e frente à China, tanto do ponto de vista geopolítico como também do ponto de vista político, e também reduzir a dependência frente ao petróleo pesado, que hoje é praticamente só o Canadá que consegue fornecer para os americanos. E aí, quando foi perguntado, professor, quer dizer então que os interesses do Trump não estão associados a uma democracia? Pô, agora para, né? Já trouxe isso para vocês, que o próprio governo Trump falou que não tem a pretensão de fazer novas eleições, que de colocar Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez. Pô, cara, isso é até contraditório com os próprios princípios americanos, porque os Estados Unidos não reconheceram Maduro e tudo que rodeia o regime bolivariano como um governo legítimo, já que não reconheceram o último processo eleitoral. Os Estados Unidos reconhecem o Edmundo Gonzalez como presidente legítimo da Venezuela. Não vai empossar ele? Ou não vai fazer força para empossar o Edmundo Gonzalez? Qual que é a visão dos Estados Unidos? Que para o interesse americano ter que trocar todo o sistema político para representar uma possível democracia com o Edmundo Gonzalez não faz sentido para o America First, para os interesses americanos. Quando eu falo para vocês de um regime como o regime bolivariano, ele controla o poder executivo, ele controla o poder legislativo, ele controla o sistema judiciário, ele controla as milícias que atuam em coordenação com as forças armadas venezuelanas. Você pega um monte de general, que inclusive controla grande parte do tráfico de entorpecentes, é diretor ou controla as estatais venezuelanas. Imagina, você tira o Nicolás Maduro, a sua esposa, a Delcy Rodrigues, e coloca, sei lá, o Edmundo Gonzalez. Cara, vai parecer um peixe fora d'água dentro de toda aquela estrutura. Então, por isso que eu falo, você tirar o Maduro, entre aspas, é simples. Você trocar a estrutura bolivariana é muito mais complexo e, vamos ser sinceros, não interessa à diplomacia americana. O Trump mesmo ele colocou, né, que as nossas gigantescas companhias petrolíferas dos Estados Unidos, as maiores do mundo, vão entrar, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura e gerar lucro para o país, que eu particularmente, em conjunto com uma reportagem da CNN, que também concordo, desconfio que não será bem assim. Por quê? Por mais que essa tenha sido as palavras do Trump e a promessa, nossa, a gente vai gerar emprego, vai pagar imposto, vai reconstruir o país, não é só ter petróleo que significa que vai despertar o interesse das empresas petrolíferas estrangeiras. O petróleo, nesse momento, não está no ápice como já esteve no passado, isso gera menos interesses de grandes investimentos dessas empresas petrolíferas, e convenhamos que existem várias outras oportunidades de mercado. Se você é o líder de uma grande petrolífera, você investiria hoje na Venezuela? Um país que não tem uma segurança jurídica, que não traz uma instabilidade. Agora, convenhamos, assim como no passado as empresas petrolíferas americanas investiram na Venezuela, ascendeu Hugo Chávez, que nacionalizou as reservas, por que isso não poderia acontecer novamente? Pô, o governo americano vai conseguir dar todas as garantias necessárias? As empresas petroquímicas admitem que talvez não, entende? Então, Trump ele vai ter que conceder uma segurança jurídica muito maior para que gere ou desperte o interesse dessas empresas transnacionais. Quando a China viu que uma das condições colocadas pelos Estados Unidos para que a Delcy Rodrigues não saísse do poder fosse se afastar dos inimigos geopolíticos, quando Trump coloca, por exemplo, que esse é o nosso hemisfério e que não deixará que bases estrangeiras sejam instaladas, inimigos atuem na América Latina, é uma referência clara ao Irã, à China, à Rússia.
A China colocou que isso representa uma grave violação do direito internacional e um ato de bullying estrangeiro. Nossa, professor, verdade, né? Verdade. E não acho, galera, que a China vá. A China, geopoliticamente falando, interessa colocar, né? Nossa, olha como os americanos desrespeitaram o direito internacional. Porque isso até abre arcabouço para que os chineses possam fazer coisa muito semelhante em um futuro próximo. Mas a China sabe que, de fato, a América Latina é uma zona de influência dos Estados Unidos, e isso foi colocado na diretriz estratégica do próprio plano de governo dos americanos. Então, vai reclamar, vai deixar por isso mesmo, convenhamos, tá? Lembrando que o Trump, ele também foi confrontado e falou assim para os jornalistas americanos: Trump, você está fazendo exatamente a mesma coisa que o Bush fez, colocando uma justificativa, no caso do Iraque, né? Ah, o Iraque tem armas de destruição em massa para invadir o Iraque, tirar o Saddam Hussein e se apropriar das reservas de petróleo. Ele, que ontem estava todo engraçadinho, num tom até meio jocoso, colocou assim: mentira, não me comparem com Bush, não comparem a ação na Venezuela com a ação do Iraque, porque na Venezuela a gente vai ficar com o petróleo. Percebam quais são os objetivos declarados do Trump. Isso é uma coisa bem importante, tá? O Trump, ele pelo menos demonstra, ele é um pouco mais sincero em relação aos seus antecessores. Quando a gente tem, por exemplo, Bush invadindo o Iraque, justificativa furada, não, a gente tem que proteger os curdos, existem armas de destruição em massa. Quando a gente teve, por exemplo, Obama financiando milícias para derrubar Muammar Gaddafi de acordo com os interesses americanos, a justificativa também era a luta pela democracia, a gente quer ajudar a Primavera Árabe, acabar com esses governos totalitários. Do Egito eles não quiseram, né? Contra um aliado ali que tinha no momento, que era o Hosni Mubarak. Enfim, hipocrisias dos americanos. E agora, o Trump, ele até alega, né? Ah, não, tem a questão do narcotráfico e tal. Mas ele deixa claro que o interesse, claro, o hemisfério é nosso, a gente quer o petróleo dos venezuelanos. Só que isso já começa a encontrar algumas resistências internas na Venezuela. Por quê? A Delcy Rodrigues, por exemplo, ela é uma figura muito dúbia, porque historicamente ela tem um passado todo socialista, apoiando o movimento bolivariano, só que acho que até por uma certa pressão dos Estados Unidos, ela fala uma coisa para a população interna e fala outra coisa externamente. Quando ela dá discursos na própria estatal venezuelana, ela deixou claro de novo isso ontem: não há agente externo que vá governar a Venezuela. Já o governo Trump deixa claro que, se ela não governar de acordo com os interesses americanos, ela pode sofrer as consequências até mais negativas do que o próprio Nicolás Maduro sofreu no passado recente. E isso, claro, que vai gerando murmurinhos. Por exemplo, nós temos uma figura que é super importante no país, que é a figura do Diosdado Cabello, o ministro do Interior. Ele é responsável por coordenar a inteligência da Venezuela e também por coordenar os chamados coletivos, que são milícias armadas, agentes não oficiais do exército venezuelano, mas que atuam em apoio ao governo da Venezuela. E ele é extremamente ideológico. Ontem, por exemplo, ele deu uma declaração colocando que a Venezuela não vai cair e que o Nicolás Maduro é o presidente legítimo e que ele vai voltar ao poder. E claro que isso já começa a incomodar os Estados Unidos. Porque, de novo, os americanos não estão interessados numa democracia, eles estão interessados em um governo que coopere com os Estados Unidos. Tanto faz se é ditadura, se é de esquerda, direita, né? Sei lá, o Saddam Hussein não era de esquerda, o Muammar Gaddafi também, enfim, né? Então tem que cooperar com os Estados Unidos. Se começam a subir oposições internas que começam a contestar a própria Delcy Rodrigues, como é a figura do Diosdado Cabello, ministro do Interior, isso pode complicar. Os próprios americanos colocaram que é para o Diosdado Cabello cooperar, ou isso pode se tornar uma espécie de alvo potencial contra as ações americanas. E aí, os americanos têm argumento para utilizar, porque o Diosdado Cabello é um dos grandes responsáveis pelas críticas que a Venezuela sofre sobre as questões dos direitos humanos. Porque, de fato, perseguiu opositores, eliminou pessoas que protestavam contra o regime Nicolás Maduro. O Diosdado Cabello tem muita coisa, né? Muita coisa no seu inquérito aí para ser analisado. Se ele cooperar com os Estados Unidos, isso não vai ser utilizado como motivo para tirar ele do poder da Venezuela. Agora, se ele não cooperar com as ambições americanas, claro que isso pode ser utilizado como uma espécie de crítica, né, à sua figura.
Outra figura importante é o Padrinho Lopes, por exemplo, que esse é o responsável, é o ministro da Defesa do país. Ele comanda as Forças Armadas. Mais uma vez deixo claro a relação entre bolivarianismo e o militarismo. Se o Padrinho Lopes cooperar com a Delcy Rodrigues e com os Estados Unidos, não há motivos para tirar ele do poder. Será que vai cooperar? Porque imagina, né, os americanos tirando o Padrinho Lopes e aí tendo que desmantelar toda essa estrutura militar da Venezuela. Como eu trouxe para vocês num passado recente, eu acho que existe um ponto que vai ser muito sensível para saber como que os americanos vão agir em um futuro próximo na Venezuela, que são as manifestações populares. Porque se a população da Venezuela começar a protestar contra Delcy Rodrigues e todo o regime bolivariano, e aí o regime bolivariano começar a reprimir de maneira violenta, os americanos têm arcabouço para fazer maiores intervenções. Por enquanto, a gente vê muitas manifestações externas. No Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, né? Pô, que alívio, Maduro saiu tal. Mas internamente, você vê grandes manifestações surgindo? Não. Existem algumas explicações. Não é exatamente porque o Nicolás Maduro ou o regime bolivariano tem tanto apoio popular. A gente sabe que a Venezuela vem de um longo histórico de repressão contra a população, repressão contra manifestações. E é claro que depois que você teve a queda do Maduro, que foi levado para os Estados Unidos, os coletivos, em conjunto com o exército venezuelano, aumentou ainda mais a repressão. Você tem movimentos de busca para saber quem eventualmente teria apoiado os Estados Unidos, teria falado bem dessa intervenção contra o Nicolás Maduro. A população vai ter medo de se manifestar. Outro ponto, a população pode até entender que o Nicolás Maduro fora e a queda do bolivarianismo seria bom para a Venezuela nesse momento. Mas será que com uma ingerência dos Estados Unidos tão grande assim? Cara, convenhamos, o Trump já se mostrou que não está muito disposto a mudar o regime político, tanto que anunciou apoio ao atual governo. Então, o que parece é que a população venezuelana está um pouco anestesiada, porque não vê na intervenção americana uma chance real de mudança, e também sabe que eventuais protestos podem causar uma violência, né? Violência contra manifestações populares. Portanto, o recado é que o Trump vai tentar apaziguar essas incoerências internas na Venezuela e penso que, pelo menos no futuro próximo, não haverá troca de regime. E aí, pessoal, concorda com essa análise? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.